Olá, eu sou a Karina, esse é o English in Brazil e hoje nós vamos falar sobre sotaques. Para quem não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou professora de inglês e linguista e isso faz com que muitas vezes em eventos, por exemplo, aqui no Brasil, que rola a necessidade de falar algo em inglês, até o nome de uma marca ou o nome de uma música, qualquer coisa, as pessoas me olham e dizem, ai, não vou falar perto da Karina porque ela vai rir do meu sotaque, porque a minha pronúncia é feia. E eu sempre fico tipo com uma cara, why? Todo mundo tem um sotaque, gente. Todo mundo. Everybody has an accent. Eu, falando a minha língua materna, eu tenho um sotaque gaúcho, porque eu nasci e me criei no Rio Grande do Sul. Até os 25 anos eu morei lá. Faz 6 anos que eu moro aqui em São Paulo. Nos vídeos, talvez vocês não percebam tanto, porque eu tento deixar aqui o meu sotaque um pouco mais neutro, por meu canal não ficar um canal muito regional. E falantes nativos de inglês também tem diferentes sotaques, tá? Então, assim, a gente pensa, tem o inglês britânico e americano, but Jesus Christ, esses não são os dois únicos tipos de inglês que existe no mundo, né? Então, tem inglês australiano, inglês irlandês, inglês escocês, mas mesmo dentro de um país, gente, mesmo dentro dos Estados Unidos, vamos pegar o inglês americano, que a maioria das pessoas quer falar, né? Mesmo dentro dos Estados Unidos, há muitos diferentes sotaques. Então tem o sotaque do sul, o sotaque do norte, o sotaque sei lá de onde, de Nova York. Então assim, cada um vai carregar um sotaque. E me parece que com relação ao sotaque na sua língua materna, isso não é um problema. Então, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas falam com orgulho que tem sotaque mineiro. Eu tenho sotaque da Bahia, tenho orgulho de ter o sotaque da Bahia, orgulho de ter o sotaque carioca, o sotaque paulistano, né? Mas aí, quando que o sotaque se torna um problema? Quando a gente começa a falar de sotaque estrangeiro. As pessoas têm um medo gigantesco de ter um sotaque estrangeiro, principalmente falando em inglês. Eu digo isso por experiência própria, né? Como professora, muitos alunos chegavam no primeiro dia de aula e falavam, eu quero falar igualzinho americano. Então, há uma preocupação grande, né, com essa coisa de será que vão descobrir o meu segredo, descobrir que eu sou brasileira, que na verdade eu não sou falante nativa? E isso, na minha opinião, na maioria dos casos não faz o menor sentido. Qual é o problema de eu ter algum traço de sotaque estrangeiro no meu falar? O que isso pode me trazer de ruim? Percebam, todos aí os meus colegas, amigos americanos que ensinam inglês em português aqui no YouTube, nenhum deles fala de forma exatamente igual a nós brasileiros. A gente consegue ver, por melhor que eles falem, por mais proficientes, a gente vai dizer assim, ele usou uma vogalzinha ali que é diferente, ou então, ele usou uma palavra que não me pareceu tão natural. Pensem nos famosos, olha a Paola Carosella, ela mora no Brasil há muitos anos e ela fala português muito bem, só que mesmo assim a gente percebe o traço do sotaque espanhol dela, né? Quando ela fala, por exemplo, delicioso, maravilhoso, né? Então, porque o espanhol não tem o contraste entre san e zan, então ela acaba não fazendo esse contraste no português também, então ela fala delicioso. E a gente olha e fala, ai que bonito, ela fala português, ou então a gente olha para os nossos colegas aí americanos, ai que lindo, ele aprendeu a nossa língua, olha só, a língua mais difícil do mundo que é o português. Gente, todas as línguas são igualmente complexas, tá? Então, assim como é difícil, relativamente difícil pra gente aprender, sei lá, o inglês ou o alemão, é o mesmo caminho, gente. Cada língua vai ter um ponto que é mais difícil. Assim como é legal a gente ver, poxa, um americano ou um inglês, sei lá, um chinês aprendeu a nossa língua, que bacana. Não é menos bacana do que a gente aprender a língua deles. Então, a gente tem que ter essa noção de que, gente, eu também tive que fazer um esforço, e se eu tô falando essa outra língua aqui, é porque eu sou muito cool, porque eu sou muito legal, sabe? Eu tô tendo a capacidade de aprender um novo sistema linguístico e me comunicar com esse novo sistema linguístico. Então isso é muito legal, é muito massa, sabe? Então eu não vejo motivo pra gente ter vergonha de ter um sotaque. E você sabe por que a gente tem um sotaque estrangeiro? Porque a gente aprendeu bem demais a nossa língua materna, sabe? Quando a gente era bebê, a gente começou a aprender o português dentro do útero da nossa mãe. Então a gente já começa a ter input, né, a receber informações linguísticas da nossa língua materna no útero da mãe, acredite. E aí desde pequenininho a gente vai se tornando cada vez mais especialista na nossa língua materna e meio que ficando surdo para aqueles sons que não tem na nossa língua materna. E é pelo fato de a gente
ficar meio surdo para esses sons que não existem na nossa língua, que é tão difícil a gente perceber, por exemplo, contrastes como beach e bitch, desculpa pela palavra aí, às vezes a gente nem escuta, gente, parece igual. Por quê? Porque eu não adquiri esse som, não existe essa categoria fonológica no meu sistema linguístico internalizado, sabe? E eu tô falando tudo isso porque é aí que você percebe o quanto a ideia de preciso falar como um nativo, essa ideia me parece bastante equivocada. Por quê? Porque eu nunca vou ser um falante nativo de inglês. Essa não é a minha língua nativa, sabe? Eu comecei a aprender inglês, falando de mim, o meu exemplo, eu comecei a aprender inglês com 15, 16, 17 anos, sabe? Eu já tinha adquirido um sistema linguístico por completo, que era o português. E a consequência disso é que não tem como eu aprender uma outra língua depois de adolescente ou de adulta, sem que esse sistema aqui, que já foi adquirido, internalizado, interfira nesse novo sistema. E é por isso que acontece o que a gente chama de transferência linguística, transferência da língua materna para a língua estrangeira, ou uma interferência, caso você queira entender desse modo, né? E aí o que isso causa? Isso causa, muitas vezes, mais do que um sotaque, isso causa um erro de pronúncia. E aí é importante a gente saber separar as coisas, tá? A pronúncia errada, ela pode causar erros de comunicação, tá? Então, quando você tem uma pronúncia ruim, uma pronúncia errada, a pergunta que você provavelmente vai escutar falando inglês é Sorry, what did you say? O que você falou? Porque a pessoa não entendeu. Agora, se você tem uma boa pronúncia, mas mesmo assim você ainda tem um sotaque estrangeiro, algum traço da sua língua materna ali, seja o ritmo, sabia que o ritmo é a coisa mais difícil de a gente perder, tá? As pesquisas mostram também que falantes muito proficientes, mesmo sabendo pronunciar todos os sons da língua e tal, vai ter alguma coisa ali no ritmo de fala, na curva entoacional, que vai dizer... esse cara não é falante nativo dessa língua, tá? Então, o que sobra, o que resta do teu sotaque, geralmente, é essa questão do ritmo. Acho bastante interessante isso. Mas quando você tem, então, um sotaque, vamos supor que eu tenho um inglês lindo, mas eu ainda tenho um sotaque, mesmo que seja leve, a pergunta que eu vou ouvir não vai ser Sorry, what did you say? Porque o que eu falo é claro. Talvez a pergunta seja Are you from Brazil? Você é do Brasil? Ou Where are you from? Né? Por aquela curiosidade, de onde você é? Esse teu sotaque não é daqui, sabe? Então, essa é a diferença entre sotaque e pronúncia, tá? Então, a minha dica pra você, como estudante de inglês, né, que tem essa preocupação de ter um sotaque como um nativo e tal, a minha primeira dica é: você provavelmente não vai falar como um nativo, tá? Se você já é adulto, você tá assistindo esse vídeo, então assim, ó, teu objetivo não deve ser esse. Eu acho que não há essa necessidade tão grande em demonstrar que a gente não é do país que a gente é, entendeu? Então, se você for para a Europa, você vai conversar com alemães, com franceses, com italianos, e todos eles carregam muitas vezes o sotaque muito mais forte do que o nosso, né? Do que o nosso brasileiro, quando eles falam inglês. And that's fine. Eles estão de boaça, sabe? Eles se comunicam. Então, assim, às vezes a gente gasta um tempo muito grande, um tempo e uma energia muito grande pensando em falar um inglês perfeito, né? Abrindo parênteses, o que é o inglês perfeito? E aí a gente acaba ficando bloqueado, fica com medo de expressar, medo de falar, e o inglês acaba não saindo. Isso acaba sendo um bloqueio de verdade, um bloqueio real, oficial, na hora de falar uma língua estrangeira, né? Ai, Karina, então você tá dizendo que o importante é se comunicar e que se dane sotaque? Bem, calma. Eu com certeza acho que num primeiro momento o mais importante é sim se comunicar. Estar apto a transmitir uma mensagem, transmitir e receber mensagens, certo? Porque o que adianta a pessoa se preocupar tanto com pronúncia e tanto em ter um sotaque perfeito, native-like, no começo do aprendizado, se ela ainda não é capaz de se comunicar, né? Porque isso acaba bloqueando, né? Causando um bloqueio mesmo, um medo de errar, um medo de se expressar, né? E aí depois você vai lapidando o seu inglês, tentando deixar esse inglês mais neutro, até porque em algumas situações isso é necessário mesmo, tipo eu como professora de inglês, eu quero dar o melhor input possível para os meus alunos, eu quero dar o exemplo também, né? Pessoas também que vão fazer prova de mestrado, prova de proficiência, você tem que trabalhar aí na sua pronúncia, né? O que vai afetar o seu sotaque. Mas,
caso o seu objetivo seja viajar, falar inglês para se comunicar com seus colegas de trabalho, por necessidade, coisa assim, e você não veja necessidade disso, tá tudo bem também. Se alguém zoar do seu sotaque por algum motivo, você vai dizer isso aqui, ó, que eu até fiz uma camiseta. My accent is my identity. Essa camiseta é da minha loja, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir os nossos modelos. E esse vídeo tá longo pra caramba e eu vou ter que cortar muita coisa, mas se você quiser ler mais sobre isso, sobre toda essa questão, eu tenho um capítulo específico sobre isso no meu livro, que eu falo muito sobre essa questão de sotaque e ainda dou várias dicas pra você melhorar a sua pronúncia, viu? O livro vai lançar agora na segunda-feira, então comprem na pré-venda, link na descrição. Me ajudem a levar esse livro pros mais vendidos aí. Comprando agora na pré-venda, você me ajuda muito, né? Nessa divulgação. Sério, gente, vocês me ajudam muito. E depois do dia 15 agora ele vai estar também em todas as livrarias e sites, então comprem meu livro, porque tem muitas discussões interessantes aqui e muitas dicas práticas de inglês também. Então espero muito que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham se sentido mais encorajados a arriscar, a falar. Não tenham vergonha do seu sotaque, eu repito, não tenham vergonha do seu sotaque. Não tenham. Estamos combinados? Tô falando muito sério com vocês, não deixe que ninguém te menospreze pelo sotaque que você tem, seja na sua língua materna ou na língua estrangeira que você fala, tá bom? Porque isso é preconceito linguístico, ele é real, ele existe e a gente tem também que se posicionar com relação a isso, por isso que eu fiz esse vídeo. Gente, olha que loucura, eu falei tanto que até acabou minha bateria, que me empolguei, eu me empolgo falando sobre esses assuntos. E me responda aqui nos comentários se você já sofreu algum tipo de preconceito pelo seu sotaque na língua materna ou na sua língua estrangeira. E também me deixa aqui a sua opinião sobre esse assunto, porque eu vou adorar discutir com vocês aqui nos comentários também. Um beijo, bye!